E aí, pessoal, tudo bem? E volta então aqui ao vídeo 10. A gente continua então vendo lista encadeada e agora a gente então começa a implementá-la na linguagem C. Então, algumas funções que a gente vai criar na nossa lista são inserir um nó na lista, buscar um nó, imprimir toda a nossa lista e aí remover um nó. Então, basicamente, são essas as funções que a gente vai trabalhar. Mas antes da gente começar efetivamente a implementar o código, vamos só relembrar rapidamente o que a gente precisa fazer para criar a nossa lista. Então, se a gente for relembrar aqui, a gente vai ter um nó, onde o nó tem um valor, e aí um ou vários valores, tudo bem? E o que é importante, a gente tem uma área onde um nó vai apontar para o próximo nó, beleza? Então, um nó sempre conhece o próximo nó. Por que isso? Porque a lista não tem índice, né? Como a gente falou, como a gente vai utilizar a alocação dinâmica, a lista não tem índice. Logo, a gente precisa, então, ter alguma maneira de percorrer ou de conhecer esses nós. O último nó, pessoal, da nossa lista, ele vai apontar, né? Ou seja, esse ponteiro aqui, ao invés de apontar para um outro nó, né? No caso aqui, vamos representar como se fosse mais um nó, né? Então, aqui a gente tem um nó, aqui a gente tem um outro nó. No caso, esse é o último, então, ele aponta para null. Tudo bem? Mas o que a gente vai ter? Para a gente conhecer a nossa lista, a gente vai precisar ter um ponteiro ou alguém que aponte para o primeiro elemento. Beleza? Então, ele vai apontar aqui, ó, para o primeiro elemento da lista. E aí, então, já que a gente conhece o primeiro elemento e um nó da lista conhece os próximos nós, e a gente sabe que o último nó é nulo, a gente consegue, então, montar um algoritmo para percorrer a nossa lista. Um item de atenção, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder essa ligação, ou seja, um nó com outro nó. Se a gente perder isso, o nó ou os nós que vão dali para frente, né? Ou seja, daqui para lá, a gente não conhecerá mais. Os nós que estarão antes da gente perdê-lo, a gente conhece, já que a gente sabe qual é o primeiro elemento. Tá bom? Então, vamos lá para o Dev C++ para a gente, então, começar a implementar a nossa lista. Então, pessoal, de volta aqui no Dev C++, a gente já tem aqui a nossa estrutura padrão. A única coisa que a gente tem acrescentado aqui é o include para o stdlib, para a biblioteca stdlib, porque a gente vai precisar utilizar a alocação dinâmica, né? No caso, a gente vai utilizar o malloc, então a gente precisa ter a importação dessa biblioteca. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora, então, aqui montar as nossas estruturas. A primeira estrutura que a gente vai montar é a estrutura relacionada ao nó. Então, eu vou criar aqui um struct, que eu vou apelidar de nó, e o que tem dentro dela? Vai ter um campo para eu armazenar o valor daquele nó e também vai ter um struct também nó, do mesmo tipo dela, que vai ser um ponteiro que eu vou chamar de proxy. Quem é esse struct proxy? Lembra que a gente tinha num nó, né, um valor, e aqui a gente tem um ponteiro para o próximo ou para null? Então, é esse ponteiro aqui que a gente está criando e está chamando de proxy. Então, aqui o que a gente está fazendo, pessoal, é a representação, né? Aqui didática, graficamente, e aqui a representação dessa estrutura na linguagem C. Beleza? O que a gente vai fazer depois disso? Pessoal, eu gosto sempre de criar um novo tipo quando eu tenho uma estrutura. Aqui, no caso, a gente tem uma estrutura nó. Eu vou criar, então, um tipo, type def, beleza? A gente cria um novo tipo, struct nó,
nó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova estrutura com N maiúsculo, chamada de nó, beleza? Transformando, então, essa estrutura aqui, nó, ó, esse struct nó, nesse nó. Então, a partir de agora, basta eu chamar nó. Eu não preciso ficar chamando struct nó, tudo minúsculo, tá bom? Só estou definindo um tipo. Então, vamos lá. Depois de definir esse tipo, mais o que a gente tem que fazer? Eu vou criar uma outra struct, mas essa eu já vou definir ela direto, porque ela não faz chamada a ela mesma. Então, nesse caso, struct. O que eu vou ter aqui dentro, pessoal? Eu vou ter também um nó, que eu vou chamar de início, tá bom? E quem vai ser essa estrutura, pessoal? Essa estrutura vai ser a minha lista. Então, eu tenho uma estrutura do tipo lista, onde ela vai ter um início, que é um ponteiro para o primeiro nó, beleza? Então, aqui a gente já definiu a nossa estrutura. Então, se a gente for só relembrar aqui, o que a gente tem ali? Um struct que nós chamamos de nó, beleza? Onde ela tem aqui um valor e ela vai ter aqui um ponteiro chamado de prox. E a gente também tem uma outra struct que é chamada de lista e que tem um ponteiro início, apontando para o primeiro nó. Beleza? Então, já temos a nossa estrutura, basta agora a gente realizar a implementação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pessoal, para a gente testar e começar vendo o método buscar, que é o mais simples, a gente vai começar de forma manual. Manual o quê? A criação de um nó. Depois, a gente, então, cria uma função para inserir o nó. Então, ó, aqui na nossa main, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou criar um nó, onde eu vou chamar de nó 1 e o outro eu vou chamar também de nó 2. Tudo bem? Vou criar a minha lista. A minha lista, lembra, a lista, ela já tem dentro dela um ponteiro. Para eu não criar ela também como um ponteiro, eu vou criar ela como uma variável normal do tipo da minha lista. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, então, as áreas, tá bom? Utilizando o malloc, eu vou criar as áreas dinamicamente. Então, nó1, malloc, sizeof, e eu quero que ele crie com tamanho, né, para a estrutura chamada nó. Eu vou criar uma 2 também aqui. Também nó. E agora eu vou começar, então, a preencher esses meus nós. Então, ó, o nó 1, valor, né? Então, ó, o que a gente colocou ponteiro? Só relembrar lá a aula de... Só relembrar lá o vídeo de malloc. A gente chamou de ponteiro aqui o nó 1, porque o malloc sempre retorna um ponteiro, beleza? Ele vai criar uma área e ele retorna um ponteiro para aquela área. Então, por isso. Então, por isso que aqui no nó 1, ao invés de usar ponto na estrutura, a gente usa setinha, porque ele é um ponteiro. Então, nó 1, tracinho valor, eu vou colocar, sei lá, o valor 10. E aí, ó, eu vou criar o nó 2, valor igual a 20. E eu vou informar que o nó 1, prox, é igual a o nó 2. E o nó 2, prox, é igual a null. Beleza? Então, nós montamos a nossa lista. Vamos só ver. Opa, está faltando só uma coisinha aqui. Espera aí. O que a gente vai fazer agora aqui também? L.início. Aqui é ponto porque a gente não criou um ponteiro, tudo bem? É igual a nó 1. Então, o que a gente fez nesse trecho de código aqui, pessoal? A gente fez o seguinte. Criamos o nosso nó 1 ali em cima e o nosso nó 2. Beleza? Então, aqui é o nó 1, aqui é o nó 2. E aí, o que a gente fez? Vamos só observar. Ó, nó 1, valor igual a 10. Então, ó, o nó 1 recebe 10, beleza? Nó 2 recebe 20.
Então, nó 2 recebe 20. Depois, na linha 22, nó 1 prox aponta para nó 2. Então, ó, nó 1 prox aponta para o nó 2. Beleza? Nó 2 prox aponta para null. Então, nó 2 prox aponta para null. Beleza? E aí, depois, o L início aponta para o nó 1. Então, a gente criou aqui o L ponto início apontando para o primeiro elemento da nossa lista. Beleza? Então, agora, já que a gente tem o primeiro e a gente tem a ligação entre eles, a gente consegue percorrer a nossa lista. Então, a gente vai percorrer a nossa lista utilizando já a primeira função, que vai ser imprimir lista. Então, vamos implementar essa lista agora. Essa função, desculpa. Então, ó, void, ela não vai ter um retorno, tá bom? Imprimir lista. Quem que esse cara vai receber por parâmetro? Quem que essa função recebe por parâmetro? Ela vai receber uma lista que vai ser um ponteiro, tá bom? Por quê? Porque a gente vai trabalhar por referência, beleza? Em todos eles a gente trabalha por referência. Então, para não ter um como referência e outro como valor, aqui a gente também vai trabalhar como referência. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Eu sempre gosto, pessoal, de criar aqui um auxiliar, e esse auxiliar, como o nome já diz, vai me auxiliar a percorrer a lista. Então, auxiliar é igual L início, beleza? Então, no auxiliar, eu estou recebendo o ponteiro para o primeiro nó. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Se aux for igual a null, significa, então, printf, lista vazia. Beleza? Se não, quer dizer que a minha lista está preenchida. O que eu vou fazer, então? Enquanto aux for diferente de null, eu vou percorrer a minha lista, tá bom? Como é que eu vou percorrer? E aí, imprimindo a minha lista. Então, primeiro, eu vou dar um printf, mandando mostrar o valor. E aí, eu vou mandar mostrar aqui aux, tracinho, valor. Então, nesse momento, ele está imprimindo um valor. Só que quando ele imprime um valor, ele tem que ir agora para o próximo item. O que ele vai fazer? Aux é igual a aux prox. Dessa maneira, ele está sempre sendo atualizado. Tudo bem? Por que ele vai estar sempre sendo atualizado, pessoal? Lembra só? A gente vai ter um nó e a gente tem o outro nó, certo? Ó, esse aponta para esse. O que acontece? Aqui vai estar com aux, nesse momento. O que eu digo nessa linha 21 aqui? Ó? Eu estou dizendo o seguinte, aux vai receber o prox do aux. Ó, quem é o prox do aux? Não é esse cara aqui? Então, eu estou dizendo que o aux agora aponta para o prox. Então, o aux agora aponta para esse cara. E aí, ele deixa de apontar para esse. Então, percebam que o aux está andando na minha lista. Com isso, a gente consegue imprimir todos os elementos da nossa lista. E ele vai terminar quando? Quando o while chegar no null, que é o quê? Quando o aux apontar ou receber um elemento nulo. Beleza? Então, vamos mandar executar esse código antes. Antes, a gente vai precisar só mandar imprimir a lista, tá bom? Então, aqui a gente criou os nós. Agora, a gente vai imprimir a lista. Como lá a gente está recebendo por referência, a gente precisa passar o e-comercial aqui. Beleza? Vamos mandar rodar esse código. Ele deu um errinho aqui, qual foi? L início. É início? Ah, faltou um i aqui, ó. L início. Vamos mandar rodar de novo. Veja que ele mostrou a nossa lista como 10 e 20. Beleza? Então, ele já conseguiu percorrer a nossa lista. Então, o método imprimir
está funcionando perfeitamente. Qual método, qual função que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o buscar, beleza? Então, vamos subir aqui. Como é que a gente vai fazer o buscar? Então, vamos lá. Ele também vai ser void, não vai ter nenhum retorno. Buscar nó. Quem é que eu vou receber também? A lista por referência. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui dentro? Eu sempre gosto de trabalhar com auxiliar. E o meu auxiliar vai receber o L início. Então, agora a gente já tem um auxiliar apontando para o primeiro valor. Eu vou precisar também aqui, pessoal, ter duas opções. Ou eu peço para ele ler o valor lá, ou eu peço para ele ler o valor aqui dentro do buscar. Então, para facilitar, eu vou colocar a leitura do valor aqui, tá bom? Valor buscado, dentro da própria função, tá bom? O que a gente vai fazer então? Opa, printf, digite o valor buscado. Depois a gente vai dar um scanf, passando aqui o i e armazenando então no valor buscado. Beleza? Já fizemos então aqui a leitura. Agora o que a gente vai fazer? Ó? Se vamos fazer a mesma coisa se a lista está vazia antes, beleza? Então, ó, se aux igual a null, o que a gente faz? A gente escreve printf, lista vazia, valor não encontrado. Beleza? Se não, a gente vai montar o nosso while. While. Então, enquanto aux for diferente de null, o que a gente faz enquanto aux for diferente de null? A gente vai verificar se valor buscado for igual a aux tracinho valor, significa que eu achei o meu valor, beleza? Então, o que eu vou falar? Printf, valor encontrado. Só dar um /n aqui, pessoal, porque eu não sei onde é que ele vai exibir. Aí, a gente já dá um /n. Valor encontrado, então, e aí a gente dá um break, porque ele não precisa ficar mais rodando a minha repetição, porque eu já encontrei o valor. Se, por acaso, eu não encontrei o meu valor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer aqui aquela questão de eu andar na minha lista. Então, ó, eu vou fazer aux é igual a aux tracinho prox. Beleza? Dessa maneira, a gente está andando na lista e aí ele vai voltar de novo verificando se o valor foi encontrado, foi encontrado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma flag aqui no int encontrou igual a 0. Se ele encontrou, pessoal, eu vou jogar essa flag para 1. Para que isso? Para que se ele não encontrar, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó, se encontrou for igual a 0, significa que o elemento não está na lista. Então, eu vou dar um printf, valor não encontrado na lista. Pronto. Fechamos, então, o nosso método, a nossa função, de busca. Beleza? Vamos pegar o nome dela aqui, buscar nó, e vamos mandar buscar um nó aqui dentro. Então, a gente tem o 10, tem o 20, temos o início da nossa lista. E aí, ó, vou mandar buscar o nó. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar esse algoritmo. Valor buscado, eu quero buscar o 10. Valor encontrado. Depois ele mostrou a lista, tá bom? Vamos só melhorar aqui, só para, na impressão aqui, ó, antes dele entrar, eu vou dar um printf, mandar ele pular ali, lista.
particular, beleza? Vou colocar melhor, valores na lista. Pronto. Vamos rodar de novo? Só mudei ali o texto, tá bom? Só para ele ficar mais bonito na hora de mostrar. Ponto e vírgula, vamos rodar o algoritmo. Valor buscado, agora eu vou tentar buscar o 20. Ó, valor encontrado, beleza? E depois os valores que estão na lista, beleza? Agora eu vou tentar um valor que não está na lista. Vamos ver o que vai acontecer? 50. Valor não encontrado na lista. E aí ele me mostra a lista. Então, o nosso busca está funcionando perfeitamente, beleza? Se a gente quiser fazer o último teste agora na lista, o que a gente tem que fazer, pessoal? Zerar a nossa lista, né? Colocar a nossa lista vazia. E aí a gente testa a nossa lista aqui, ó. Eu vou colocar o início apontando para null, tá bom? Comentei a criação das listas que a gente fez ali embaixo e coloquei embaixo como null. Vamos mandar rodar. Valor buscado, lista vazia, valor não encontrado, lista vazia. Ele está repetindo 2 vezes porque a lista está vazia. É isso, pessoal. Então, funcionou. Aquele negócio. Quando a gente vai desenvolvendo, pessoal, a gente começa a ver várias coisinhas que a gente pode ir melhorando no nosso algoritmo. Uma coisa aqui que a gente pode melhorar na busca é o seguinte: eu só pedi o valor buscado se a minha lista não tiver vazia. Dessa maneira, já vai melhorar o meu algoritmo. Olha só, volta só o vídeo, olha lá. Veja que ele nem pede o valor, ele já mostra direto, lista vazia. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Se gostou, dá um joinha, se inscreva no canal. Qualquer coisa, deixe um comentário. Um abraço.